Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso curso de Lógica. Hoje eu quero fazer com vocês mais algumas questões dessa parte aí de negação de proposições lógicas, um assunto que a gente já viu nas aulas anteriores e que agora a gente vai revisar um pouquinho através de questões de concursos públicos, belezinha? Então já vamos partir aqui para a nossa primeira questão. Eu trouxe algumas questões aqui hoje, vocês vão ver que elas acabam se tornando até um pouco repetitivas conforme o passar do tempo. Mas vamos ver aqui, vamos treinar juntos, beleza? Primeiríssima questão, uma questão bem simples, vamos lá, ó. Considere a seguinte frase. Se Rafael conseguir terminar o projeto a tempo, então poderá viajar. Galera, na maioria das questões, a negação que eles pedem é exatamente do se então, porque é um pouquinho mais complicado. Mas ele está pedindo a negação lógica dessa frase. Então vamos lá, ó. A gente já sabe que para que nós consigamos negar o nosso se então, como que a gente faz? A gente mantém a nossa primeira proposição, ou seja, Rafael consegue terminar o projeto a tempo, beleza? Então a gente mantém isso inalterado. E aí tira o se então, coloca um e no lugar e também nega a segunda proposição simples, né? Fica aqui um não. Então a gente mantém a primeira proposição simples, tira o se então, coloca um i e nega a tua segunda proposição. Ficaria assim, ó. Rafael consegue terminar o projeto a tempo e não viaja, ou e não poderá viajar. Então a gente vai procurar uma alternativa que seja nesse sentido. Quando você procura, você vai ver que apenas a letra E corresponde exatamente a essa alternativa que você está procurando, ó. Olha o que é que a letra E fala, ó. Rafael consegue terminar o projeto a tempo. Opa, não mudamos a nossa primeira proposição simples. Colocamos um E aqui, beleza, negou certinho. E não viaja, negamos a segunda proposição. Então a gente fez tudo certinho, negamos o se então aqui através da letra E de escola, beleza? Sendo, portanto, a nossa resposta. Vamos passar para mais uma, que é o seguinte, ó. A negação correta para a afirmação o professor fala e os alunos escutam é... Galera, nós já vimos que para que a gente possa negar a nossa conjunção, que nada mais é do que o e, o que a gente faz? A gente nega a primeira proposição. Então, vamos negar isso daqui, ó. O professor fala. Como que a gente nega isso? O professor não fala, beleza? Então, a gente nega a primeira proposição, troca o e por um ou e nega a segunda proposição. Então, a segunda proposição diz, ó, os alunos escutam. Então, como que a gente nega isso? Os alunos não escutam, beleza? Então, como que ficaria, então, a negação dessa nossa proposição? Ficaria assim, ó, o professor não fala ou os alunos não escutam. Então, vamos procurar aqui e já de cara é a nossa letra A, ó. O professor não fala ou os alunos não escutam, beleza? Então fica bem automático mesmo esse processo, são questões bem simples mesmo, tá bom? Vamos passar aqui para mais uma. Essa daqui é mais uma vez aqui um caso do se então, belezinha? Então vamos lá, ó. Ele pede para você negar essa proposição aqui composta, que diz assim, ó: se João estuda em Vacaria, então João não usa o transporte público da cidade. Galera, nós já vimos que para negar o se então, o que a gente faz? A gente já vai eliminar esse se então, a gente já sabe que a gente elimina ele. A gente pega a nossa primeira proposição simples e mantém ela inalterada. Então vai continuar, João estuda em Vacaria, isso continua, a gente não muda, beleza? O se então, a gente coloca um e no lugar, né? Então, João estuda em Vacaria e aí a gente viu que a gente nega a nossa segunda proposição. A gente nega a nossa segunda proposição simples. Nesse caso aqui, a nossa proposição simples está sendo, ó, João não usa o transporte público da cidade. Então, como que a gente nega isso? Ó, se João não usa o transporte público da cidade, para a gente negar isso, basta a gente dizer que o João ele usa o transporte público da cidade.
a gente vai aqui fazer um processo contrário, né? Geralmente a gente coloca o não, nesse caso aqui a gente vai retirar o não para a gente conseguir negar a nossa segunda proposição simples, beleza? Então ficaria, ó, João estuda em Vacaria e usa o transporte público da cidade. Então nada mais é do que a letra D de dado, belezinha? Então questões que vão fluindo aí automaticamente. Vamos para mais uma, galera, ó. A sentença composta nego que... Opa, isso daqui vai ser importante, ó. Nego que a farmácia Camomila funciona por 24 horas e tem caixa eletrônico. É equivalente à sentença. Ou seja, galera, como que a gente vai achar uma sentença que seja equivalente à negação dessa daí? Basta a gente negar a nossa proposição composta, né? Vamos negar juntos aqui a proposição composta que foi aqui colocada pra gente, ó. A gente vai buscar primeiro qual o conectivo que foi usado, e se você observar, foi exatamente o e. E a gente já viu que para nós negarmos o e, o que é que a gente faz? A gente nega a nossa primeira proposição simples, ou seja, a farmácia Camomila, ela não funciona por 24 horas. Então, a gente nega a primeira proposição simples, a gente troca o e pelo ou, e a gente nega a nossa segunda proposição simples também. Ou seja, tem caixa eletrônico, agora vira não tem caixa eletrônico. Então, como que fica aí a negação dessa nossa proposição? Ficaria, a farmácia Camomila não funciona por 24 horas ou não tem caixa eletrônico, que é exatamente a nossa letra B de bola. Beleza? Então, a gente negou essa afirmação para que juntos encontrássemos aí a nossa resposta, né? Que é exatamente ele que é um equivalente a essa sentença aí negada. Beleza? Foi isso que a gente fez. Questãozinha bem recente também de concurso público, onde a gente precisava saber mais sobre negação de proposições lógicas. Beleza? Vamos para mais uma. Essa daqui, galera, ela é bem interessante porque a gente aqui vai ter uma mistura de duas negações. Então, a gente vai negar dois conectivos. Até agora, a gente está negando só um conectivo. Mas vem comigo que você vai perceber como vai ficar bem simples a gente fazer essa negação. Beleza? Então, olha o que é que a sentença fala. Ó. Se Antônio é advogado, então Carla é engenheira ou Diana não é médica. Então, pera lá. A gente está aqui, ó, tem um se então, e a gente viu que tem um ou também, tá certo? Então, vamos separar aqui essa nossa sentença em duas partes, beleza? Vamos separar aqui, ó. Aqui, a parte do Antônio é advogado é a primeira parte do nosso se então. Então, vamos chamar aqui de 1, beleza? O que tem depois do então, vai ser a nossa parte 2. Certo? Então, a gente vai trabalhar aqui primeiro com o se então, né? Que seria a parte maior da sentença composta, tá certo? A questão me fala que essa sentença, ela é falsa, galera. Ela é falsa. Então, o que a gente tem que fazer? Se ela é falsa, para a gente descobrir algo que é correto, que é o que a questão quer, a gente precisa negar aquilo que está falso. Porque quando a gente negar aquilo que tá falso, a gente vai encontrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, que é exatamente o que a questão quer. Então, vamos lá. Aqui, nós estamos diante de um caso de negação de um se então. E aí você vai lembrar como que a gente nega o se então. A gente mantém a nossa primeira proposição simples. Então, a proposição simples 1, Antônio é advogado, permanece inalterada. Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui na parte de baixo, ó. Antônio é advogado. Isso daqui continua inalterado quando a gente vai negar. Beleza? O se então, a gente tira o se então e coloca o que no lugar? A gente coloca o e, né, no lugar. Então, Antônio é advogado e no se então, como a gente aprendeu, a gente permanece inalterada a primeira proposição simples, mas a nossa segunda proposição simples a gente precisa negar ela. Ou seja, a gente vai negar essa proposição que fala, ó,
Carla é engenheira ou Diana não é médica. Galera, como que a gente nega isso? A gente já viu. Aqui é a negação do ou. Como que a gente nega o ou? A gente muda o valor lógico das nossas duas proposições simples, ou seja, a gente acrescenta o não nas duas proposições simples e no lugar do ou, a gente coloca um e, beleza? Que a gente está negando dentro do se então. Acredito que deu para entender. Então vamos lá, ó. Antônio é advogado e. Aí a gente vai negar essa proposição. Carla é engenheira. Como que a gente nega? A gente nega assim, ó. Carla não é engenheira. Beleza? Vou botar assim, eng, que é engenheira. E, que a gente tá negando, e Diana, aqui tá falando que ela não é médica, mas a gente viu que a gente precisa negar também essa proposição. Então, Diana não é médica, agora vira Diana é médica. Beleza? Então, galera, como se a gente tivesse... É como não, a gente tá negando uma proposição dentro de outra proposição composta. Então, dentro do se então, tinha um ou ali, né, meio que escondido. A gente acabou negando toda essa frase. Para tornar toda essa frase verdadeira, tá certo? A gente negou tudo. Então, o que a gente concluiu aqui, de fato? A gente concluiu que o Antônio, ele é advogado. A gente concluiu que a Carla, ela não é engenheira. E a gente concluiu que a Diana é médica. Exatamente por esse motivo, a nossa resposta é letra A, que fala, ó, Antônio é advogado e Diana é médica. Beleza? Então, aqui é um caso de uma proposição composta sendo negada dentro de outra proposição composta. Vamos lá para mais um exemplo. E esse daqui vai ser o último exemplo da nossa aula de hoje, galera. Por quê? Porque é uma observação bem interessante que eu quero fazer para você sobre uma das partes que não cai tanto, mas que é interessante a gente saber, porque a gente conta, né, com a imprevisibilidade das bancas. Então, pode ser que seja cobrado e eu não poderia deixar de falar disso aqui para vocês. Então, eu peguei um exemplo que é mega específico desse tipo de situação. Coloquei uma observação aqui no final da aula para que você também tenha isso em mente. Beleza? Então, vamos lá, ó. Considere a afirmação: ou arranjo emprego ou não me caso. A negação dessa afirmação é: opa, vamos lá. Eu ensinei para vocês que quando nós estamos diante de um ou, a gente geralmente nega esse ou com o se e somente se. Se a gente está diante de um se e somente se, a gente nega ele utilizando ou. Beleza? Só que quando você vai olhar as alternativas dessa questão, você vai perceber que em nenhuma delas é utilizado se e somente se. Beleza? Ou seja, a questão ela foi um pouco além. Ela foi para outro caso, um caso especial, em que você pode negar o ou e o se e somente se. E é exatamente esse caso que eu quero falar para você. Olha a observação importante, ó. É possível negar o ou e o se e somente se usando os próprios conectivos na negação. Ou seja, se você está diante de um ou, tem como você negar essa proposição utilizando também o ou. E se você estiver diante de uma proposição que tem o se e somente se, você consegue negar ela, utilizando também o próprio se e somente se. Como que a gente faz esse processo? Se a gente optar por isso, né, a gente vai negar uma das proposições simples, qualquer uma que você quiser, a primeira ou a segunda, desde que você deixe a outra sem alteração. Ou seja, você tem a primeira proposição simples e tem a segunda. Como que você faria para negar? Você mantém a primeira igual e nega a segunda, ou você nega a primeira e mantém a segunda igual. Então, existe essa opção. É exatamente isso que trabalha essa questão, galera. Ó, então, como que a gente negaria isso daqui? Ó? Ou arranjo emprego, ou não me caso. Você pode negar isso de duas formas possíveis, que seria utilizando o se e somente se, só que a gente está observando que nenhuma das alternativas
trabalha com o se e somente se, beleza? Então a gente já descarta esse exemplo de negação. Mas uma outra forma seria utilizando o próprio ou. E aí o que você faria? Você mantém uma das proposições sem alterar e você nega a outra proposição. Então, como que ficaria aqui, ó? Vamos escolher aqui, tá bom? Vamos escolher negar a primeira proposição. Então, ficaria, ó, ou não arranjo emprego, ou, ó, a gente negou a primeira proposição. Então, o que acontece com a segunda? Permanece inalterada, ou seja, vem do jeito que tá. Aqui tá não me caso, então vem pra cá, não me caso. Beleza? Então, a gente precisa buscar a alternativa que fala isso, ó. Ou não arranjo emprego, ou não me caso, que é exatamente a letra D. Ivan Júnior, eu ainda poderia negar de outra forma? Poderia sim, galera. Você poderia negar da seguinte forma, ó. Ou arranjo emprego, ou seja, o que é que você fez? Você manteve inalterada a tua primeira proposição simples, beleza? E agora você vai precisar alterar só a sua segunda, né? Lembra, uma permanece sem alterar e a outra você altera. Então ficaria ou arranjo emprego ou me caso, tá bom? E aí, a gente não usou essa porque não tem nenhuma alternativa que fala isso, né? Essa daqui, a letra C, quase fala, mas não fala, né? Ela bota um não aqui, tá certo? Por isso tá errado. Então, só sobraria realmente a letra D. Lembrando aí que tem essa observação, galera, tá bom? Essa observação, ela tá no PDF que eu tô deixando disponível para vocês, assim como todas as questões que a gente trabalha aqui no nosso curso, beleza? Um beijão, excelentes estudos e ó, valeu!